Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Se não fosse uma pandemia que a gente está vivendo, uma pandemia global desde o ano passado, essa praça aqui dos três poderes, frente ao Supremo Tribunal Federal, estaria lotada hoje, eu não tenho a menor dúvida, né? O que esperar da nossa Suprema Corte? Martin Luther King, um grande humanista pacifista americano, dizia o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Aqui não poderia ter injustiça, mas o que a gente tem visto ultimamente são decisões esdrúxulas o tempo inteiro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acredito no ser humano, eu acredito sim na capacidade de reflexão e de compreensão de um erro para que não incorra em mais erro. A população do Brasil está atônita desde ontem, quando o ministro Fachin despachou, inocentando o presidente Lula da Operação Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal. Mandou para a Justiça Federal de Brasília todo o processo para que seja analisado naquela instância. Nós esperamos que o bom senso, que a justiça prevaleça nesse caso. Mas é importante lembrar que essa decisão estranha, surpreendente do nosso ministro Edson Fachin, ela pode ter outros contornos, né? Quando você percebe que as decisões que ele estava dando a favor da Lava Jato e contra a corrupção estavam indo para a segunda turma do STF. Uma segunda turma que eu não sei se você lembra, naquele período do ano passado, que o ministro Celso de Mello tirou licença, que ficava dando um empate, 2-2 o tempo inteiro. E nesse empate, sempre o réu era privilegiado, né, e acusados de corrupção, libertados, né? Depois, o presidente da República indicou, que eu votei publicamente contra, o ministro Cássio Nunes. E nós acompanhamos desde o início o que é que o Cássio Nunes tem feito. Ou seja, o voto de Minerva, que está inocentando acusados de corrupção. Como a gente viu na semana passada, o caso do quadrilhão do PP. Então é muito importante nesse momento que a gente acompanhe vigilante, com esperança de que o ato de ontem do Supremo Tribunal Federal não seja mais um de impunidade no Brasil, né? Porque a gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa. Os cidadãos de bem, eles não têm mais como acompanhar tudo isso de forma desesperançada. Muito pelo contrário, eu acredito que o bem e a verdade vão prevalecer quando essas pessoas ocuparem os espaços, como, por exemplo, o Martin Luther King também dizia, né? O que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, é o silêncio dos bons. Eu não tenho a menor dúvida que aqui tem ministros cumpridores dos seus deveres, mas o Senado se acovarda em não analisar alguns indícios graves que se tem de alguns integrantes dessa corte, porque é papel do Senado, é prerrogativa da nossa Casa Senado deliberar sobre a CPI da Lava Toga e deliberar também sobre impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que acontece, que a gente percebe, é um poder protegendo o outro por causa do famigerado foro privilegiado. E aí a casa, com algumas decisões, se torna, na visão da população, uma casa política, né? E que muitos chamam, e eu não tiro a legitimidade disso, muitos brasileiros cada vez mais chamam de vergonha nacional a nossa Suprema Corte. Que o bem prevaleça, que a verdade triunfe e que nós tenhamos uma nova forma de atuação dessa casa, que deveria ser apenas olhar a Constituição, e que os ministros tenham mandato e um processo de escolha diferente. Muito obrigado e vamos acreditar na justiça. Estaremos atentos.